Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar inequações logarítmicas. Então, vamos à aula. Bom, a gente vai falar agora sobre inequação logarítmica e a gente vai proceder da mesma forma que a gente resolve equações logarítmicas, ok? Então, eu vou deixar aqui no lado direito o cardzinho aí do link do vídeo de equações logarítmicas, né, já que o processo será bem similar. A diferença é que, para resolver inequações logarítmicas, a gente vai ter que se atentar à base. Por quê? Veja bem, temos aí dois gráficos e, como a gente também já estudou gráficos de funções logarítmicas, a gente percebe que este primeiro é o gráfico de uma função logarítmica crescente. E este segundo é o gráfico de uma função logarítmica decrescente. Então, ou seja, se esse aqui é crescente, a gente tem a condição de A ser maior do que 1. E nesse aqui, como é decrescente, a gente tem a condição de A ser um número real entre 0 e 1. Então, o que é que isso vai permitir nos dizer? Olha só, temos aí dois números do domínio que foram escolhidos, x1 e x2, e a gente tem, pela condição da reta real, que o x1 é menor que o x2, certo? E os nossos correspondentes à função logarítmica f de x igual ao log de x na base a são esses dois aqui. Quando a escolha é x1, a gente tem logaritmo de x1 na base a. Então, qual é a consequência? A gente tem que, se o x1 e o x2 são escolhidos de maneira que x1 é menor que x2, então a gente também tem que o logaritmo do x1 na base a é menor que o logaritmo de x2 na base a. Ou seja, a gente tem isso aqui, ó, logaritmo de x1 na base a também é menor que o logaritmo de x2 na base a. Ou seja, quando a gente estiver lidando com a inequação logarítmica deste tipo, a gente vai conseguir eliminar o logaritmo apenas se a base, as bases são iguais e se a base for maior do que 1, a desigualdade não muda, certo? De sentido. Ok? Então a desigualdade não muda de sentido quando o A da base aqui do logaritmo for um número maior do que 1. Agora, quando for um número menor do que 1 e maior do que 0, segundo essa condição do logaritmo ser decrescente, a gente tem o seguinte, a mesma condição para o x1 e x2, certo? x1 é menor do que x2, a gente também tem isso. Só que agora o x1 é maior do que o x2. Desculpe, x1 e x2 não, né? O logaritmo de x1 na base a é maior do que o logaritmo de x2 na base a, pela condição da reta real. Então, aqui vai se inverter, né? Eu vou ter que o logaritmo de x1 na base a é maior que o logaritmo de x2 na base a. E o que é que a gente tira daqui? A gente tira o seguinte, quando a gente tiver uma inequação logarítmica em que a base é um número menor do que 1 e maior do que 0, ao eliminarmos o logaritmo, a gente vai ficar com a inequação, né, onde os membros aí serão justamente os logaritmandos, só que a desigualdade vai mudar de sinal. Mudar de sinal não, desculpa, mudar de sentido. Então, é isso que a gente tira. Se a base for um número maior do que 1, a desigualdade não muda de sentido. Se a base for um número menor do que 1 e maior do que 0, a desigualdade aí muda de sentido, certo? Então, visto isso, a gente agora vai conseguir resolver qualquer inequação que aparecer aí envolvendo o logaritmo. Então, a primeira que a gente tem é essa aqui, este primeiro exemplo. Resolver a inequação logaritmo de x menos 3 na base meio maior que o logaritmo de 4 na base meio. Então, veja que essa inequação já está prontinha para a gente eliminar o logaritmo, uma vez que as bases estão iguais, certo? Mas antes de a gente fazer isso, a gente vai estabelecer a condição de existência. Então, primeiro a gente vai escrever aqui a condição de existência. Vou dividir o papel em duas partes, para que de um lado seja feita a condição de existência e a resolução do logaritmo, e do outro seja feita a solução final, que a gente vai precisar fazer uma interseção entre intervalos. Então vamos entender melhor, certo? Então olha só, a condição de existência é que o logaritmando x menos 3 seja um número maior que 0. Então vou colocar aqui, ó, condição de existência.
o nosso x menos 3 tem que ser maior do que 0 e, portanto, quando a gente resolve isso aqui, a gente encontra x maior que 3. Então, é a nossa condição de existência aqui. Agora, a gente vai para a resolução da inequação, ok? Então, resolvendo a inequação, a gente vai ficar com... Vou trazer para cá, certo? A inequação log de x menos 3 na base meio é maior que o logaritmo de 4 na base meio. Então, segundo a condição, eu vou fazer o quê? Como a base é menor do que 1, eu posso eliminar, certo? O logaritmo aí e resolver a inequação com quem fica, só que a desigualdade vai mudar de sentido. Então, eu vou escrever x menos 3 menor que 4. Resolvendo isso, eu fico com x menor que 4 mais 3 e, por fim, x é menor que 7 é a nossa outra aí, né? Seria a solução do nosso logaritmo, nossa inequação. Só que a gente tem que ver essas duas coisinhas aqui, ó. Tanto a condição quanto essa solução que a gente encontrou, né? Essa possível solução. Para achar a solução final, a gente vai ter que fazer a interseção de intervalos entre as soluções que a gente acha e a condição de existência. Então, eu vou chamar aqui de 1 e vou chamar aqui de 2. De 1, a gente tem a reta real, certo? A reta real é... O intervalo da reta, quer dizer, é do 3 por diante. Então, aberto por 3. Então, aqui é 3. Bolinha aberta, destaca o intervalo. Para a segunda opção de solução que a gente tem é essa aqui, para x menor que 7. Então, marco 7 um pouco mais à frente. Bolinha aberta, que é 7. E destaco tudo que vem antes do 7, né, já que é menor. A solução é justamente a interseção entre essas duas coisas. A possível solução que a gente acha e a condição de existência. Então, a interseção entre esses dois intervalos é justamente os números que ficam entre 3 e 7. Todos os números reais que estão aí entre 3 e 7 será a nossa solução para essa inequação. Então, portanto, a gente escreve, né? Solução é todo x real, tal que x está entre 3 e 7. Prontinho, resolvido aí nosso problema de inequação exponencial. A gente vai fazer sempre desta maneira. Exemplo 2, a gente tem o seguinte: logaritmo de x na base 3 somado com logaritmo de x menos 8 na base 3 menor que 2. Então, veja aqui, diferente do outro exemplo, certo? Vou até colocar aqui, ó. Diferente do outro exemplo, a gente já estava com logaritmo, né? Um logaritmo antes da desigualdade e um logaritmo depois da desigualdade. Então, a condição é sempre essa. Quando a gente não tiver, a gente vai ter que manipular para poder ter essa condição. Então, veja que nesta inequação, eu tenho uma soma de logaritmos no primeiro membro, e no segundo membro eu não tenho logaritmo. Então, tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses dois logaritmos, essa soma, na verdade, em um único logaritmo, e esse 2 também em logaritmo. Então, o que a gente vai fazer inicialmente, como a gente sempre faz? Primeiro, antes de fazer o que eu falei, a gente vai fazer a condição de existência. É necessário fazer a condição de existência. Então, primeiramente, condição de existência. A gente vai ter, né, x aqui no primeiro. Então, esse primeiro tem que ser x maior que 0. Ok, eu vou chamar de 1. A segunda é x menos 8 maior que 0. Então, essa segunda aqui será x menos 8 maior que 0, e portanto a gente resolve, né? X menos 8 maior que 0 é x maior que 8. Será a nossa segunda. Agora sim a gente pode resolver o logaritmo, né? Vou trazer para cá para a gente resolver o logaritmo, né? Logaritmo de x na base 3 somado com logaritmo de x menos 8 também na base 3 menor que 2. Então, eu vou usar aqui as propriedades e consequências, certo? A propriedade que eu vou usar aqui para resolver é: quando eu tenho uma soma de logaritmos, eu consigo transformar isso aqui em um único logaritmo que multiplica aí os logaritmandos. Ou seja, a propriedade que eu vou estar usando é essa aqui, ó. Logaritmo de x vezes y na base a é o mesmo que o logaritmo de x na base a mais logaritmo de y na base a. Então, eu tenho essa condição e vou transformar para essa aqui, ó. Ok? Já que as bases são iguais. E para a gente transformar o 2, a gente vai ter que utilizar o seguinte, ó. Essa propriedade, que é o logaritmo
de A elevado a B na base A, isso é B. Então, como eu tenho B, eu consigo transformar em um logaritmo desde que seja um logaritmo de uma potência, onde a base dessa potência é igual à base do logaritmo. Então, se eu tenho 2, então eu vou fazer esse processo. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar com isso aqui, vai ser logaritmo de x que multiplica x menos 8, certo? Tudo isso na base 3. Menor que o 2, eu transformo para isso aqui, ó. Como a base é 3, é conveniente a gente escolher esse número A como sendo 3. Então, fica logaritmo de 3 ao quadrado na base 3. Perfeito. Tendo isso, agora sim, a gente pode anular, certo? E anulando, percebendo a base é um número maior do que 1, então a desigualdade não vai mudar de sentido. Então, a gente fica apenas com x que multiplica x menos 8, menor do que 3 ao quadrado, que é o que sobrou aqui, que dá 9. Aplicando distributivo aqui, eu fico com x ao quadrado menos 8x menos 9. E, portanto, ajeitando essa equação, eu tenho x ao quadrado menos 8x menos 9 menor que 0. Isso é uma inequação do segundo grau. Inequações de segundo grau, resolvo como? Fazendo o estudo do sinal. Então, fazendo o estudo do sinal aqui, eu tenho que delta vai ser, rapidinho, ó, delta é 64, que é o b ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, então fica 4 ainda, vezes menos 9, vai dar mais 36. E, portanto, o nosso delta aqui é 100. Então, vai dar para achar agora o x'. X' vai ser menos b. Então, como eu tenho menos 8, menos 8 dá 8. Mais raiz quadrada de 100, que é 10. Por 2 vezes 1, que é o a, né? 2. Então, 18 por 2, 9. Primeira solução. Segunda solução será 8 menos 10 por 2. 8 menos 10 é menos 2 por 2, menos 1. Então, eu tenho duas soluções. Agora, a gente faz o quê? O estudo do sinal, né? Isso aqui é uma parábola côncava para cima. Então, e a gente vai ter as soluções de menos 1 e 9, né? Bolinha aberta. Então, bolinha aberta, menos 1 e 9 é uma parábola côncava para cima. Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. E a gente vai destacar a parte do intervalo que é menor do que 0, ou seja, que é negativa, que é essa aqui, ó, entre menos 1 e 9. Então, essa aqui é a nossa terceira solução. A terceira possível solução, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai estabelecer a solução final. A primeira, que é quem? X maior que 0. Vou fazer a reta aqui. X maior que 0, eu vou colocar 0 aqui, ó. Bolinha aberta, né? 0. Segunda foi x maior que 8. Então, vou colocar 8 aqui. X é maior que 8, vou destacar. Destaco aqui também. E a terceira, que é esta aqui que a gente encontrou, que é entre menos 1 e 9. Menos 1 é antes e 9 é depois do 8. Que é essa aqui. 9 e menos 1. A solução final é a interseção entre todos esses intervalos, certo? A interseção é justamente aqui, ó, entre o 8 e o 9. Bolinha aberta no 8, bolinha aberta no 9. Pronto, achada a solução. A gente escreve agora, né? Solução é todo x pertencente a R, tal que x está entre 8 e 9. Pronto, resolvida aí a nossa inequação neste segundo exemplo. A gente tem agora um terceiro exemplo, em que este terceiro exemplo é um pouquinho diferente, porque olha só os logaritmos que a gente tem aí. A gente tem as bases, 3 logaritmos de base 49 mais um logaritmo de base 7. Né? E quando isso ocorre, a gente tem que igualar todos para a mesma base. Então, é preciso mudar aí a base 7 para a base 49. Então, primeiro vamos estabelecer a condição de existência, certo? Condição
de existência. A nossa condição de existência é a primeira aqui, para 2x, 2x maior que 0, e portanto x é maior que 0. E a segunda é para essa aqui, que é x maior que 0, que a gente já tem aqui, né? X maior que 0. É a mesma coisa, então vou chamar de 1, porque no final a gente vai usar. Agora, eu preciso resolver a inequação, só que eu tenho que colocar todos para o logaritmo de base 49. E aqui é base 7. Aí existe uma propriedade que diz que se eu elevar a base a um número, para o logaritmo ser correspondente, eu tenho que também elevar o logaritmo a esse mesmo número. Então, como o número que a gente precisa elevar é o 2, para se tornar 49 aqui, né? 7 ao quadrado, então a gente vai elevar o x ao quadrado também, ou seja, a gente vai fazer isso, Logo, a nossa inequação, a gente vai ficar com logaritmo de 2x na base 49 menos logaritmo de 3 na base 49 maior ou igual que o logaritmo de x ao quadrado na base 49 mais logaritmo de 2 na base 49. Agora a gente vai usar as propriedades para escrever os dois membros em um único logaritmo. Aqui é uma subtração, então eu escrevo como um único logaritmo de uma divisão, né? Então aqui eu fico com logaritmo de 2x sobre 3 na base 49, maior ou igual, e o outro lado é uma soma, então a gente multiplica, né? Eu vou ficar com logaritmo de 2x ao quadrado na base 49. Agora eu posso eliminar, e como a base é maior que 1, não vai mudar a desigualdade, eu fico apenas com 2x sobre 3 maior ou igual a 2x ao quadrado. Ajeitando isso aqui, eu fico com 2x ao quadrado menos, né? Menos 2x ao quadrado mais 2x sobre 3 maior que 0. Fazendo aí o MMC, a gente fica com menos 6x ao quadrado mais 2x maior ou igual a 0. Ainda simplificando por 2, só deixar mais simples, menos 3x ao quadrado mais x maior ou igual a 0. Agora, encontrando as raízes dessa inequação, né, a gente vai ter o seguinte, olha só. As raízes dessa inequação, como é incompleta, o c aqui vale 0, eu posso fazer por fatoração. Colocando x em evidência, eu fico com x, aqui, menos 3x mais 1, maior ou igual a 0. Então, eu sei que um dos zeros aqui, né? Um dos zeros é x, x' é 0, e o outro a gente vai ter que igualar isso aqui a 0. X duas linhas é menos 3x mais 1. Resolvendo isso aqui, eita, x errado aqui, né? X' ainda não. Aqui é igual a 0. Agora a gente resolve. Passo 1 para lá, passo 3 também, vou ficar com x igual a 1/3 positivo, certo? Então esse seria o nosso x duas linhas. São as raízes, certo? Agora tem que fazer o quê? A parábola, né? Para estudar isso aqui. Então a parábola que eu tenho, tá cortando um pouquinho lá em cima, é côncava para baixo, certo? Porque A é negativo. E os zeros são 0 e 1/3. Então, bolinha aberta. Não, bolinha fechada, né? Porque agora é maior ou igual. Bolinha fechada para o 0, bolinha fechada para 1/3. Côncava para baixo. Então, aqui é positivo, negativo, negativo. E eu quero toda a parte que é positiva, né? Maior ou igual a 0. Que é essa aqui, ó. Entre 0 e 1/3. É a nossa segunda opção de solução. Então, para fazer a solução final, né? Eu tenho ali que a primeira é para todo x maior que 0. Então, bolinha aberta aqui para o 0. E a segunda é essa aqui que a gente achou da parábola, né? Do estudo do sinal, que é para 0, fechado por 0 e
fechado por 3 entre essa região de 0 e 3. Nossa solução será a interseção entre esses intervalos. Então, a interseção é justamente aqui, né? Aberto para o 0 e fechado para o 3. E marca a região. Logo, a solução é x real tal que x está entre 0, né? X é maior que 0 e menor ou igual a 3. Prontinho. Resolvido aí o nosso problema, certo? Corrigindo rapidinho, é 1/3, certo? 1/3, 1/3 e 1/3 aqui. Já que uma das soluções eu achei 1/3. Eu coloquei 3, mas é 1/3, ok? Então é isto. Esta é a nossa aula. E espero que vocês consigam resolver aí mais inequações logarítmicas. Então, até uma próxima aula.